pessoas me procuraram, inclusive até o time de intercessão estava orando por algo muito específico. E enquanto o Azul mesmo compartilhava comigo aquilo que alguns irmãos tinham como impressão, eu percebi que realmente o Senhor tinha colocado essa palavra no meu coração. Eu havia ministrado ela no nosso culto de jovens passado, porém nós vivemos algo extraordinário aqui, né? Nós perdemos a energia totalmente, fizemos um culto às escuras. E eu senti que essa palavra deveria ser compartilhada novamente. Eu tinha até uma outra, só que eu percebi que era para hoje essa aqui. E que o Senhor nos mostraria algo novo nessa palavra. Até mesmo reformulei muita coisa que eu percebi que era para o dia de hoje. E a gente teve que fazer o culto a capela. Até os ministros de louvor, tadinho do Caio, sai daqui sem voz. Mas faz parte, né? E eu percebo que a cada dia nós temos que depender menos dos carros de boi e voltar à essência daquilo que Deus nos mandou fazer. Quando você percebe, não tem a ver com a palavra, mas é algo que eu tenho dito aos meus discípulos, a gente tem se apoiado muito nos carros de boi. Lembra que quando Davi manda trazer a arca, ele vai e coloca ela sobre os carros de boi, porque ali não haveria esforço. E além disso, eram carros novos, eram carros de bois novos, era tudo muito bem preparado, mas não era a maneira que Deus queria. Havia uma direção de como deveria se trazer a arca, e era sobre os ombros dos sacerdotes. A gente nunca pode perder o privilégio de carregar o peso, de trazer a glória de Deus para os ambientes onde nós estamos. A gente não pode depender de LED, de luzes, de som. E se um dia nós perdermos tudo isso, igual foi no culto de jovens, não vai acontecer nada demais com o ambiente. Pelo contrário, vai sobrar só a essência do que verdadeiramente devemos fazer. E se o evangelho puro e simples for pregado, algo poderoso sempre irá acontecer, amém? Nós nunca podemos florear, enfeitar, ainda que nós temos a graça de ter tudo isso, não é isso que faz o culto ser uma bênção. Não é isso que faz o culto ser extraordinário. É a essência do evangelho, amém? Nós vamos abrir em um texto para que a gente possa discorrer a respeito da vida de José como alguém que será o nosso personagem central. Em Gênesis capítulo 37, no verso 1, nós vamos fazer uma leitura. Aleluia. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Deles quem? Os seus irmãos. Israel amava a José. Só até aí. Aqui nós vamos perceber aonde começa essa promessa na vida de José. José tem uma história peculiar, mas que se assimila muito, porque ele é um tipo de Cristo, então se assimila muito à história de Jesus. E ele é um tipo de Cristo porque ele prefigura aquilo que Cristo viveria. E a sua história é como um personagem que encarna a profecia. E o que ele poderia nos mostrar? O que é encarnar um tipo de Cristo? O que é Cristo? Cristo é ungido, esse é o significado do nome. Então, José foi ungido, preparado, separado. Deus dedicou ele a uma promessa. Então, José não faz uma escolha pelo seu chamado. Aqui a gente vê na história que ele era o 12º filho de seu pai Jacó, com a sua mãe Raquel. E Raquel só teve 2 filhos, José e Benjamim. E os 2 filhos que Jacó mais amava, até mesmo porque a esposa que ele amava era Raquel. Então, se você perceber, José era o filho que Jacó deixou bem claro: esse é o filho que eu mais amo. E a história de José começa a piorar quando Jacó começa a deixar isso explícito para os outros irmãos. Uma coisa é seu pai e sua mãe chegar de canto e falar assim: ó, não conta para os seus irmãos não, mas você sabe que nós temos uma coisa diferente aqui. Não é que pai e mãe têm amor especial por um filho específico, mas tem filhos que agradam mais o coração do pai ou da mãe. A gente sabe disso. Assim como Jesus ouviu do pai: esse é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Jacó deixou claro que o filho que dava prazer para ele era José. Só que José, ao receber essa palavra do seu pai, ainda estava tudo bem, só que um dia ele decidiu, falou: cara, agora eu vou ter que presentear José, porque a gente ama e a gente até expressa esse amor por ações. E ele vai dar uma túnica para o homem que destoava de todos os seus irmãos, uma túnica cheia de cores, uma túnica talar, uma túnica que sobressaía a preferência do pai dele em relação aos irmãos. E ali começa a desavença, e os irmãos começam a ter o quê? Ciúmes.
Ciúmes, porque o pai expressava mais amor para com ele do que para com eles. E ali, José, um dos filhos mais novos de Jacó. Jacó teve 13 filhos, dentre eles uma mulher, e ela foi a 11ª. Depois nasce José e Benjamim. Então Jacó não teve só 12, mas 13 filhos, e dentre os 13, tinha um que se destacava, que era José. Até então, Benjamim, recém-nascido, a mãe Raquel morre no seu parto. Jacó já tinha um apreço por José, mas os irmãos ainda não conseguiam sentir qualquer ressentimento contra uma criança, um bebezinho. Mas aqui já mostra o ressentimento deles com José, porque José já tinha 17 anos de idade quando começou essa questão dos ciúmes, das pequenas coisas que podiam trazer esse desgaste no relacionamento. E quando você vê aqui, o que isso aqui tem a ver com aquilo que a gente vai mostrar? Jesus, assim como José, desde o princípio do seu ministério, ele foi adorado por uns, amado por uns, mas odiado por muitos. O pai amava ele. Qual que é a primeira palavra que o pai diz no ministério de Jesus? Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. E o prazer dele ficou explícito. E ali despertou aos judeus e àqueles outros homens algo que pudesse contradizer aquilo que eles acreditavam. Como assim? Esse é o Cristo que nós esperávamos? Quando José agora tem um sonho, piora a situação. José agora tem um sonho. Existia um feixe e vários feixes ao seu redor. E os feixes se dobravam diante do feixe dele. E ele vai, e vacilando, porque ele jogou pérolas aos porcos. Tem coisa que Deus te fala que você não deve falar para ninguém, porque as pessoas não vão valorizar do jeito que você valoriza. E José, com aquele coração inocente, fez o quê? Vou contar para os meus irmãos o sonho que eu tive. Eu tinha um feixe, esse feixe era eu, e os demais feixes se curvaram diante de mim, e esse feixe eram os seus irmãos. Até aí tudo bem, só que aí depois ele teve um segundo sonho, e o segundo sonho era qual? Era onde o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E nós sabemos que sol e lua são sinônimos de governo nos céus. E na casa dele, quem que era o sol e a lua? O pai e a mãe. E aí quando ele conta isso para Jacó, até agora Jacó se indigna. Como assim, meu filho? Eu sou o senhor dessa casa. Você está falando que eu e a sua mãe vamos nos curvar diante de você? Que história é essa? Eu, seus irmãos, sua mãe, todo mundo vai se curvar diante de você? Isso não faz sentido. E está tudo bem. As pessoas não vão entender algumas coisas que Deus fala com você. As pessoas não entendiam qual que era o mistério de Deus com Jesus também. As pessoas não conseguiam compreender, ouviam com os ouvidos, mas não entendiam. Da mesma forma, isso não era claro para Jacó e para os irmãos de José. Então, as pessoas não entendiam qual que era o propósito de Deus com tudo isso. Eu posso te dizer uma coisa, até mesmo José não sabia onde que isso ia dar, mas ele tinha uma certeza, era Deus quem estava falando com ele. E a promessa começa a partir desse sonho. Assim como eu acabei de mencionar para vocês, o sonho trouxe ainda mais inveja e trouxe ainda mais dissensão entre os seus irmãos. E a resistência começa depois dessa túnica ser dada a José. José agora já viu que os seus irmãos já não tinham mais apreço por ele e a raiva deles estava aflorada. Então seus irmãos tramam um plano contra ele. Qual que era o plano? Vamos dar um jeito de dar um fim, vamos dar um jeito de acabar com a vida de José. Por quê? Porque ele é o único que destou da gente. Todo mundo aqui é igual, mas José parece que é especial, então vamos acabar com isso? Vamos dar um jeito de dar um fim nele. Acabou. Só que aí eles levam José até um certo lugar. E eles iam matá-lo, iam jogar numa cova. Só que aí um dos seus irmãos se levanta e fala, não vamos matá-lo. Isso não daria o resultado que a gente quer. Vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo. Vamos jogar ali as roupas dele numa cova, colocar sangue de animais, e o nosso pai vai pensar que ele morreu. E aí o que eles fazem? Pegam Jacó e vendem. Só que a venda de Jacó não é por um irmão qualquer. Quem faz a venda dele é um irmão chamado Judá. E há uma semelhança muito forte, né? Porque quem vende o nosso Senhor Jesus Cristo? Judas. E ali Judá vende José. E Judas vende o Senhor Jesus. E a gente já vê a primeira semelhança. A segunda semelhança. A primeira é que José, no começo do texto, já deixa claro, Jacó já deixa claro, que ele era o filho amado. Assim como Jesus, no início do seu ministério, ao se batizar, já tem a confirmação, esse é o filho amado que eu tenho prazer.
Depois, ele é vendido, da mesma forma que Judas vendeu Jesus. O chamado de José gerou primeiramente isolamento e rejeição. Muitas vezes a gente acha que vai ser chamado por Deus e o chamado é floreado, cheio de coisas boas, né? Não, o início da promessa é dolorosa. O início é rejeição, o início é isolamento. Todas as pessoas que se dedicam a qualquer missão que seja dada a ela, em primeiro lugar, você vai ter que se dedicar tanto, que você vai acabar percebendo que você está sozinho. Você vai se dedicar tanto, que vai parecer que todo o resto se esqueceu, ou que você se esqueceu do resto. Ali, quando José é chamado por Deus, a vida dele estava tranquila. Era um homem que vivia na casa do pai, com amor, carinho, privilégios, e não tinha problemas. Mas agora ele é chamado para uma missão que só causa problemas. Agora ele é chamado para uma missão que só dá dor de cabeça. Ele não escolheu, ele não quis por vontade própria. Os sonhos foram o chamado que ele recebeu de Deus. E a partir de então agora começa uma história com o Senhor. E agora ele começa através de um processo, ver o que é a dor de ser chamado por Deus. Se você for perceber, a vida de Jesus, a vida de José, não é floreada. Quando Deus te chama para algo, eu não estou falando só ao ministério, seja qualquer causa, seja o lugar que Deus vai te inserir, Ele não te chama para que você se assente e simplesmente desfrute. Isso é o fim da sua vocação, não é o começo. E agora, na promessa sendo instaurada, o chamado sendo ministrado ao coração dele, começa uma labuta na sua vida. Agora os irmãos têm inveja, agora os irmãos o vendem, agora ele vai sair daquele lugar confortável, geograficamente a sua casa, ele não escolhe onde vai morar, ele não escolhe se as pessoas vão amá-lo ou rejeitá-lo, ele não escolhe se, na casa do pai dele ele era próspero, Jacó tinha muitos bens, então ele estava numa casa onde tinha riquezas, mas de repente, agora ele está servindo na casa de outra pessoa, vai para a casa de Potifar. O homem que antes era senhor, agora se torna escravo. Tem alguma semelhança isso com a vida de Jesus? O homem que era senhor, agora se torna escravo, que estava na casa próspera de um pai, mas agora é lançado em um lugar onde ele se torna um servo. Então você vê José, agora indo para a casa de Potifar, servir ao invés de ser servido, pois o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Agora José não vai para a casa de Potifar ser senhor, ele vai para servir aos homens. E ali acontece o quê? Ele é injustiçado. Ali acontece o quê? Ao mesmo tempo que ele estava prosperando, parece que tudo deu errado. E a mulher de Potifar enfia ali uma mentira na cabeça dele, e ele vai e lança José na prisão. E aí José agora preso, José agora ali num cárcere, ele mesmo assim, tendo os dons de Deus, tendo tudo que Deus tinha dado para ele, está lá, preso, injustamente preso. E agora, através dessa prisão, ele conhece pessoas que são influentes, que têm acesso ao palácio, e ele pensa, chegou a hora de eu sair daqui, vai dar tudo certo, agora Deus me tira desse lugar, chegou a hora dele me colocar de volta, na posição que eu tinha. Mas eu vou contar uma coisa para vocês, perceba algo, todas as vezes que você achar que está difícil demais, Deus não vai te voltar para o lugar que Ele te tirou, Deus vai te empurrar mais para o propósito. José nunca mais voltou para a casa de seus pais, e foi difícil, foi muito difícil, mas José nunca mais voltou para a casa dos seus pais. Na promessa do Senhor, você não vai ver Ele te devolvendo para o lugar, mas vai ver Ele devolvendo as coisas que foram perdidas para o seu presente momento. Nós vamos ver aqui na história, que o fim da vida de José, não é Deus devolver ele para a casa de Jacó, mas é devolver Jacó aos pés de José. O coração do Senhor sempre é nos levar a um propósito e restituir aquilo que foi perdido enquanto a gente cumprir esse propósito. Eu vou ler aqui para vocês alguns paralelos que nos mostram as peculiaridades nessa relação entre Jesus e José. Olha aqui, a sequência de fatos é: José era filho amado de Jacó, e Jesus era o filho amado do pai. Os irmãos de José odiavam a José, assim como os judeus odiavam Jesus. Rúben tenta livrar José, assim como Pedro tenta livrar Jesus da cruz. José foi vendido por seu irmão Judá, assim como Jesus foi vendido por Judas.
José se torna servo no Egito, assim como Jesus veio como servo neste mundo. Os irmãos de José negaram que ele estava vivo, assim como os judeus fizeram com Jesus. Vocês lembram em Mateus 28? Aonde os sacerdotes, vendo que Cristo poderia ter mesmo ressuscitado, eles não viram, mas havia uma possibilidade, eles falaram o quê? Vamos pagar uma propina aqui, para que seja alastrada uma notícia, que roubaram o corpo dele, que ele permanece morto, só não está aqui. Da mesma forma, os irmãos de José falaram para o pai que José tinha morrido, só que ele não tinha morrido. Eles lançaram José numa cova, assim como Jesus foi lançado no seu túmulo. Eles voltaram à cova de José, mas quando chegaram lá, José não estava mais ali, assim como Jesus também não está no túmulo que o lançaram. Quando você vê esse paralelo entre eles, você começa a perceber o porquê que ele é um tipo de Cristo. E agora a gente percebe que ele encontra propósito em tudo que ele viveu. Tudo bem que a gente deu uma pincelada muito rápida a respeito da história dele, mas preste atenção aqui, o foco não é as aplicações práticas da sua vida, cada um vai pegando aquilo que faz parte e vai assimilando com você, mas o foco aqui é mostrar que José teve o mesmo espírito que houve em Cristo Jesus, e é por isso que ele conseguiu suportar as adversidades até o cumprimento do propósito. E agora ele vai enxergar propósito. Por quê? Porque depois de tudo que ele sofreu, do chamado que ele recebeu, agora ele vai entrar num cumprimento de propósito. E muitas vezes a gente acha que o propósito está demorando em se cumprir. Preste atenção, José foi chamado com 17 anos de idade, só 13 anos depois ele foi ser colocado no trono, que era a promessa de Deus. Ao contrário de Jesus, que tinha muitas coisas que eram profecias, que já colocavam ali a respeito da vida que ele ia levar, Jesus veio para a terra consciente. José não, José só recebeu uma promessa. Ele falou, no fim é o seguinte, você vai ser um feixe que os outros vão se dobrar, o sol e a luz se dobram também, e você vai governar sobre todos. Tudo bem, esse é o fim das coisas, mas o meio não foi mostrado. A diferença é que José vai ser inserido num contexto onde ele não conhece. Jesus vem consciente daquilo que Deus ia fazer. Jesus vem consciente do preço que ia ser pago. Mas agora perceba uma coisa, José só entra na posição do trono aos 30 anos de idade. Jesus só vem a cumprir o seu ministério cabalmente e a iniciar a missão verdadeira que Deus o chamou aos 30 anos de idade. 13 anos depois, mas antes desses 13 anos só tinham se passado 11 enquanto ele estava na prisão. E aí o copeiro do rei sai da prisão porque já sabiam que José revelava sonhos, que ele tinha um dom da parte de Deus. Então o dom dele já tinha colocado ele em eminência ali na cadeia. Só que, o que aconteceu? Ele falou, na hora que o copeiro do rei sair daqui, ele vai lembrar de mim e vai falar com o faraó. Então ele vai e pede para o copeiro fazer o seguinte, lembra-te de mim diante de faraó e fala do meu nome, fala do meu dom, fala das minhas qualidades, menciona. E aí o copeiro faz o quê? Esquece. Lembra daquele amigo que você falou? Faz o seguinte, quando você for lá no seu trabalho, leva o meu currículo também. Estou precisando de um emprego, e o camarada não entrega o currículo. E aí você fica ali, esperando algo acontecer, achando que tem alguém te mencionando, mas se passam 2 anos, e o copeiro não se lembra. Mas, se ele lembrasse antes, talvez José teria entrado na função do padeiro. Era a função que ele ia entrar. Ele não ia entrar no exato momento em que o dom dele faria sentido. Qual que era o dom de José? Revelar sonhos. E 2 anos depois, o que acontece com o faraó? Ele tem um sonho. Agora é a hora certa de Deus te levantar de acordo com o seu talento. Antes não era a hora certa, mas as capacidades que Ele te deu vai entrar na ocasião correta. Então não se preocupe nos tempos do Senhor, Ele é perfeito no tempo dele. E o copeiro do rei, milagrosamente, 2 anos depois, exatamente 2 anos depois, se lembra que José revelava sonhos? Será que não foi o próprio Deus que inseriu na mente dele, ei, agora é a hora de falar de José? Pode ser que você está esperando o seu nome ser mencionado para algumas posições que você deve ocupar. Deus sabe da hora certa de colocar você nesses lugares. Deus sabe a hora certa de abrir portas para você. Deus sabe a hora certa de colocar você diante de pessoas específicas. E você tem que ter a revelação no seu coração de que o Senhor é bom o tempo todo. Que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus vai se cumprir. E que você não sabe assimilar os tempos e as ocasiões que compete a Deus.
Assim como José foi inserido na hora certa, também Jesus foi inserido na hora certa. Posso te contar? José foi inserido na hora certa e Jesus também. Jesus foi tão específico e tão fiel à missão que ele veio fazer na terra, que em 3 anos ele concluiu ela. Será que se Deus começar algo na nossa vida, a gente vai ser tão específico, levar tão a sério, se dedicar tanto, a ponto de falar, assim como Jesus, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça? Será que nós vamos ser tão específicos que em 3 anos a gente conseguiria cumprir a vocação que Deus nos deu? Será que o nosso ministério deveria ser tão longo assim? Ou é a gente que fica se embaraçando com as coisas dessa vida enquanto o chamado de Deus acontece? E por conta de querer tanto viver, a gente fica com medo de morrer. Jesus tinha entendido que o propósito dele era morrer, não era viver. E se você parar para pensar, todos nós estamos só querendo um assento na classe A para um avião que está destinado a cair. Você só quer viver uma vida confortável enquanto você está caminhando para a morte. Jesus não, ele falou, vou fazer tudo que está ao meu alcance, para que a hora que chegar o cumprimento do propósito, eu saia daqui completando a carreira. Então Jesus não deixa nenhuma ponta solta. Jesus não se esquece de cumprir nenhuma vontade do Pai. Jesus não sente um senso de urgência com qualquer outra área da vida. Pelo contrário, ele vai até o fim no cumprimento do propósito. E é isso que nós devemos guardar no coração. O senso de que talvez tudo que nós estamos tentando edificar nessa vida é um certo conforto para aquilo que vai nos direcionar para a morte. Essa é a história que agora a gente vai ver aqui, que ele enxerga, e esse é o ápice da nossa pregação aqui hoje. Agora é a hora que você enxerga o propósito por trás das entrelinhas. Até então ele não entendia. Pode ser que o coração dele tinha raiva dos seus irmãos que o venderam. Pode ser que os seus pais estavam ali e nem se lembravam dele mais. Mas José agora consegue enxergar o propósito por detrás da história. Nós vamos abrir em Gênesis 45, verso 1. Acompanha comigo. Aqui, José já era senhor de todo o Egito. Aqui, José já era aquele que traria provisão para toda a terra. Era aquele que salvaria toda a terra. Até mesmo é por isso que o nome que ele recebe tem tudo a ver com essa missão que ele recebe. E nós vamos ler aqui o que acontece quando Deus não tira José do Egito e volta ele para a casa de seus pais, mas agora vai tirar a sua família da onde eles estavam e vai devolver para José. Olha aqui o cumprimento do propósito. A essa altura José não podia mais conter-se diante de todos aqueles que ali estavam. Então ele gritou, saiam todos da minha presença. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Ele chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então José disse aos seus irmãos, eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiam responder. Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou um pai para Faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe, assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor do Egito, vem para cá e não te demores. O primeiro aspecto que a gente vai ver aqui, nesse texto, é que quem entende o propósito libera perdão sobre o seu passado. Quando os irmãos estavam dentro dele, ele não foi cantar aquela musiquinha, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Não vai se arrepender, não é sentimento de vingança. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, hoje vão ver o porquê que Deus me trouxe até aqui. É aquela coisa, agora eu estou numa posição não de me vingar, mas de beneficiar aqueles que hoje precisam de mim. Se o seu coração é de vencer na vida, para que você possa provar para as pessoas que o que você estava falando era verdade, ou se você tem
como objetivo vencer na vida, para que você possa pisar naqueles que te humilharam, esse não é o coração certo. Primeiro, que já não seria algo coerente para um cristão. E segundo, esse não é o objetivo de Deus ter te colocado aí. O seu objetivo agora é: perdoa aqueles que cooperaram para o cumprimento do propósito. Agora ele consegue perceber e não consegue ter raiva, ele não consegue ter ódio, ele não consegue culpar as pessoas. Enquanto você não está vivendo o ápice do propósito de Deus, sabe o que pode estar acontecendo? Você está ainda ali remoendo o seu passado, achando que as pessoas estavam te atrapalhando, pensando que tudo que te aconteceu, pelo contrário, atrapalham você até hoje de cumprir o propósito de Deus. E essas pessoas são catapultas do Senhor para o seu propósito. Ah, mas você não sabe o que aconteceu na minha vida. E nem quero saber. Sabe por quê? Será que você viveu coisas mais penosas do que Jesus? Será que você viveu coisas mais penosas do que José? Será que você está esperando há tanto tempo como esses homens de Deus esperaram? Eu acho que não. E não importa o que aconteceu, essa não era a vontade boa, agradável e perfeita de Deus, mas o Senhor usou disso para te impulsionar para o propósito. Não é sinal de que Deus fez essas coisas acontecer, mas que Deus se validou delas. Deus se valeu delas. E todas elas cooperaram para um propósito acontecer até aqui. Ah, eu nasci numa casa onde tal coisa. Não importa. Olha os outros tipos de Cristo, assim como Davi e Moisés. Todos eles tiveram uma história meio peculiar. Um foi lançado num rio, bem no meio de um decreto de morte daqueles que eram crianças, nascidos do sexo masculino. E aí o cara nasce bem num contexto como esse. Como assim? Aí Deus pega esse contexto, simplesmente para usar da ocasião, para inserir ele na casa de Faraó, da mesma forma. Deus não desperdiçou aquele decreto, pelo contrário, fez com que na hora certa aquela criança descesse o rio, e que na hora certa aquela princesa estivesse banhando no rio, e que na hora certa a irmã daquele menino estivesse próximo a ela, e que essa mulher pudesse informar para ela que existia uma mulher das hebreias que poderia alimentar aquela criança, e aquela mulher era a própria mãe de Moisés. Sabe por quê? Porque Deus não retornou Moisés para o seu povo, mas trouxe o seu povo até o cumprimento do propósito. Deus insere o cavalo de Troia dentro da casa de Faraó, aquele que iria libertar o seu povo, sem que ele o percebesse. E mesmo assim não deixou ele desamparado, porque trouxe a sua irmã e a sua mãe para cuidá-lo, mesmo naquela casa que não era sua. Tem pessoas que vão ter alguns privilégios de ter os seus parentes próximos a ti enquanto você está cumprindo algo. Alguns vão ser igual José, vai ser sozinho mesmo, e está tudo bem. Cristo também veio sozinho, não tinha ninguém. Ele foi construindo os seus relacionamentos. E da mesma forma você vê a história de Davi. Davi, acontece o que com ele? Davi é rejeitado pelo seu próprio pai, rejeitado pelos seus próprios irmãos, vive uma vida penosa até o cumprimento do propósito. E Deus, da mesma forma, se demora em cumprir aquilo que já tinha decretado há muitos anos. Ele recebe o seu chamado ainda na sua adolescência. Quando o Senhor fala que ele seria rei, Davi ainda era um adolescente, mas depois já adulto que ele vai assumir um trono. Então, todo esse trajeto faz parte daquilo que Deus chamou para fazer. Você não precisa se preocupar quanto ao tempo, só não pare de responder. Quando José perde a túnica, ele está perdendo a honra, porque as vestes falam de honra, de posição, de status. Quando ele é rejeitado pelos seus irmãos, ele está recebendo rejeição, verdadeiramente. Quando ele é tirado da casa de seus pais, ele está se sentindo abandonado. E esses são os sentimentos que permearam o coração dele. Sabia que José perdeu tudo, mas a única coisa que ele não perdeu foi o senso do cumprimento do propósito. Vai se cumprir aquilo que eu vi naquele sonho. Vai se cumprir aquilo que Deus me falou. Não importa tudo que eu perdi, não é nada, eu não perdi a promessa. Então Deus vai fazer, vai acontecer. E nesse coração ele continua a sua caminhada. Agora você vê ele enxergando a mão invisível, mas poderosa de Deus na sua história. E vira para os seus irmãos e fala: não foram vocês que me enviaram para cá. Quem me enviou para cá foi o próprio Deus. Todo mundo que está enxergando propósito, ele não culpa pessoas. Ele enxerga Deus por detrás disso. Reconheça o Senhor nos seus caminhos e o mais ele fará. Quando José cai em si e fala: Senhor, quem me trouxe aqui foi o Senhor mesmo. É a sua mão que me impulsionou para cá. E todas as coisas que aconteceram na minha vida cooperaram para o cumprimento de um propósito. Então, está tudo bem. E agora, o que Deus vai fazer? Vai restituir
aquilo que ele perdeu para o cumprimento do propósito. Não há ninguém que, tendo deixado pai, mãe, filhos, aborrecendo a sua própria vida, que não venha receber no presente século o cêntuplo daquilo que foi deixado. Essa é a promessa que Jesus faz para os seus discípulos, depois que ele exorta o jovem rico que achou que aquilo que estava deixando era muito penoso para seguir Jesus. Quando Pedro indaga Jesus e fala: e nós que estamos largando tudo para te seguir? Aí Jesus fala isso: vocês receberão o cêntuplo daquilo que estão deixando. O ministério, ele é penoso durante o processo, mas quando Deus começa a cumprir a promessa, parece que tem sabor de mel, né? É maravilhoso. E aqui você vai perceber que você, reconhecendo a mão invisível de Deus, se torna mais leve, porque você para de comparar a sua vida com os demais, para de culpar as pessoas que fizeram parte de momentos difíceis da sua vida, e você agora começa a perceber Deus em todas as ocasiões. Sabe o que é engraçado? As pessoas têm o costume de achar que Deus só é com elas quando ela senta na posição que Deus deu. Acha que Deus só é com ela na hora que ela está entrando no carro novo. Acha que Deus só é com ela a hora que está tudo bem com seus filhos. Acha que Deus só está com ela quando Deus dá para ela aquilo que ela tanto necessitava. Mas Deus está com você lá na prisão, assim como Ele estava com José. Deus estava com José na casa de Potifar. Deus estava com José na prisão. E Deus estava com José no trono. No dia do seu sofrimento, Deus está lá também. Fala que mesmo em meio à sua servitude e à sua escravidão, a casa de Potifar prosperava. Porque mesmo que você esteja passando por um processo doloroso, Deus não parou de te abençoar. Só que às vezes você está tão pressionado pelo aquilo que você está vivendo, que você só consegue perceber que você é um escravo, mas não consegue ver a prosperidade enquanto você é escravo. Você está lá na casa de Potifar servindo, e Deus está te prosperando. Aí depois você injustamente é lançado numa prisão. E eu não sei que tipo de prisão pode estar sendo a sua vida, mas fala que também Deus era com ele. Deus é com você em todas as ocasiões. Se você perceber, a mão de Deus não te livra de passar pelas coisas, ela te livra no meio dessas coisas. A mão poderosa de Deus faz você passar pelo fogo, assim como a palavra de Deus diz que o crisol foi feito para a prata, e que o ouro foi feito para o fogo, para que isso possa os purificar. Assim você vai lembrar da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles viraram e falaram assim, e parece até uma atitude de fé, né? Virar e falar assim: se Deus quiser, Ele vai nos livrar, e se Ele não nos livrar, está tudo bem. E aí Deus vira e fala: então se está tudo bem, eu não livro, vão para a fornalha. Se você tem um coração tão em paz de que você pode viver em todas as circunstâncias com Deus, inclusive no meio da tempestade, no meio do fogaréu, no meio do pau quebrando, eu vou te contar uma coisa: pode ser que Deus deixe você passar por lá, só para provar a sua fé. E ali no meio da fornalha, eles não perceberam, mas aquele que tinha enviado eles para a fornalha começou a ter uma visão. Não tem só 3 homens nessa fornalha, tem um 4º homem nessa fornalha. E esse 4º homem não tem um aspecto de um homem comum, ele tem um aspecto de um filho de Deus. E quando eles olham para aquilo e percebem que o fogo não estava trazendo dano para eles, é isso mesmo que acontece conosco. Quem disse que José morreu na prisão? Quem disse que José morreu lá na casa de Potifar por estar servindo outro homem? Quem disse que essas coisas têm o poder de te matar? Você vai passar pelo fogo, mas não trará dano a você. Nem cheiro de fumaça vai ficar nas suas roupas, e você nem vai se lembrar de quão penoso foi chegar até aqui. Da mesma forma, Jesus viu o fruto do seu trabalho e se alegrou. Enquanto estava recebendo as chicotadas, enquanto estava sendo crucificado, enquanto estava sendo cuspido, injuriado, injustiçado, doeu. Mas quando ele viu o fruto do seu trabalho, ele se alegrou. Esse deve ser o nosso coração. A hora que você olhar para trás e olhar para a sua história, na hora que você estiver encerrando a sua vida, a sua carreira estiver completa, você vai olhar para trás e falar assim: valeu a pena. E não é agora. A tendência do ser humano é correr um pouco e já procurar descanso. Parece que a gente está sempre numa corrida de 100 metros, nunca é uma maratona. Toda hora você dá uma corrida, deixa eu pegar um fôlego aqui, porque minha vida está uma loucura. Ei, filho, o fim é a morte, não é a hora de descansar. Não estou falando que a sua vida tem que ser frenética, só estou falando que o descanso aqui é só uma pausa. Não fica procurando trabalhar por causa do descanso, descansa para trabalhar. A diferença é essa: você recupera o fôlego, não é porque você está cansado, é porque você precisa correr mais. Então recupera o fôlego porque você tem que correr mais, tem que fazer mais, e está tudo certo, não tem problema. Lutar as guerras certas não é o problema.
O problema é quando você está se cansando, lutar nas guerras que Deus não te mandou lutar. Aí, isso não vai trazer recompensa nessa batalha. Mas se vale a pena, se é por sua família, vale a pena correr. Se é por aquilo que Deus chamou para fazer, vale a pena correr. Se é por terceiros e por coisas que você está vendo que na terra é o que os homens correm atrás, aí não vale a pena guerrear. Esse é o tesouro que os homens naturais estão correndo atrás. Esse não vale a pena você correr. Não vale a pena gastar a sua vida inteira em prol de coisas que vão perecer. Mas tudo aquilo que vai trazer peso de glória, vale a pena gastar a sua vida. Vale a pena gastar a sua vida. Eu queria chamar o time de adoração para subir. Aqui, ele se torna o governador de todo o Egito. É engraçado porque se você for assimilar essas questões da vida de José agora com Jesus, você vai perceber qual que é o fim da trajetória? O trono. O que o faraó faz com José? Coloca um anel no seu dedo, e não é qualquer anel, ele pega o anel do próprio dedo e coloca sobre o dedo de José. Sabe o que ele estava fazendo? A mesma autoridade que eu tenho, eu passo ela para você. Qual que é a autoridade de Jesus? É a mesma de Deus, porque Jesus é Deus. Não é qualquer anel que Jesus recebeu, não é qualquer tipo de honra. Quando o faraó fala para ele, você só será menor que eu no trono, porque em palavra, porque em autoridade, nós somos iguais. Da mesma forma que Cristo está assentado à destra do Pai, José se assentou à destra de Faraó, recebeu honra, recebeu o governo, recebeu a autoridade, e foi o salvador de toda a terra. Quando você perceber que o nome que José recebeu, foi o mesmo nome que tem o significado do nome de Jesus, você vai assimilar melhor ainda. Qual que é o nome que José recebe? Zafenat Pané. Sabe o que quer dizer Zafenat Pané? O Salvador do mundo. Quando José começa a ver o que Deus está fazendo, ele começa a entender o propósito de ter sofrido tudo que sofreu. Enquanto estamos passando pelas circunstâncias, parece que não faz sentido. Você não consegue ver a mão de Deus ali. Você não consegue perceber o quanto Deus tem sido gracioso em te lapidar, em te transformar, em te colocar em lugares de pressão só para que haja pureza. Muitos de nós temos aparência de santidade, mas pureza não é igual santidade. Santidade é uma roupa que você veste, pureza fala até das intenções do seu coração. Para Deus purificar você, Ele te leva, Ele te submete a circunstâncias que você não entende e que parece que você vai morrer, mas é isso mesmo. Imagina agora o ouro naquela vasilha pegando fogo para ser purificado. Sabe o que acontece ali? Nunca se perde o ouro quando você coloca ele nesse lugar. Esse recipiente serve para você tirar as impurezas. Quando você é colocado nesse lugar de purificação, o que Deus está fazendo com você não é querer te matar. Deus está tirando a mistura. Deus está tirando aquilo que é impuro. Deus está colocando você para ser aquilo que Ele te fez para ser. A sua essência vai sobrar. É por isso que Moisés ficou 40 anos no deserto. Sabe para quê? Para que Deus transformasse ele no homem mais manso da terra. É esse tipo de tratamento que amacia a sua carne. É esse tipo de tratamento que quebra você no meio. É esse tipo de tratamento que faz você descer a casa do oleiro. E ali Deus consegue fazer a obra que Ele precisa. Não ache você que andar com Deus é massagem, boa vida, trono para se sentar, lugar para ser servido. Pode ser que um dia Ele tenha isso para alguns aqui, mas no meio do processo vai estar todo mundo sendo purificado. De glória em glória, de glória em glória, você vai sofrer a transformação que Deus precisa. E o seu coração tem que se alegrar. Você não precisa entender, você precisa se alegrar. Se alegrar porque se há essa pressão é porque Deus está te purificando. E no final de tudo isso vai gerar um resultado. Você vai sobrar sem mistura, do jeito que Deus precisa que você seja. O mesmo que começa com as intenções corretas, pode não agir com as intenções certas no meio do caminho. Sabe por quê? Porque o coração do homem se corrompe. Então não acho que você vai ser testado uma vez só, porque assim como Israel, nós somos o povo que glorifica a Deus, mas que rapidamente se desvia dos seus caminhos. Nós somos o povo que testifica que Deus é bom, mas rapidamente está duvidando da bondade de Deus. Coração dobro. Aí Deus tem que te levar para a prova de novo. Para quê? Para tirar as misturas de novo. Deus tem que te levar para colocar os pés sobre a sua bacia de novo. Por quê? Porque precisa lavar os seus pés, que está cheio da poeira do mundo. Você está vindo aqui para a igreja e está tudo bem. Sai de um culto parecendo que, meu Deus, sou um novo crente, super crente, glória a Deus e aleluia. E você acha que um culto vai mudar a sua vida.
Você acha que um culto é o suficiente para mudar a sua história? Não é. Já percebeu como que uma manga fica amarela rapidamente quando o sol está batendo nela constantemente? Aí parece que está madura, aí você vai colher o fruto e olha, por dentro está verde. O que faz o fruto ser maduro é, nas estações certas, ser exposto a qualquer tipo de circunstância, inclusive ao sol da justiça. Dia após dia, a hora certa de você se apresentar diante do sol, todos os dias, vai te trazer um amadurecimento verdadeiro. Pessoas que procuram amadurecer por causa de eventos, por causa de conferências, por causa de retiros, por causa de cultos, por causa de organizações de igreja, e acha que esses ambientes são suficientes para te amadurecer, você vai ser como essa manga. Parece maduro, mas quando o Senhor for ver o que está dentro do seu interior, vai estar verde. Agora, se todo dia você se expor naturalmente a esse sol, e constantemente não perder esse lugar de estar diante de Deus, você vai amadurecer de verdade. Esse é o coração certo. Quando o Êxodo nos narra a história de Moisés, que costumeiramente armava sua tenda longe do arraial, e ali ele falava com Deus face a face, costumeiramente, todos os dias, era essa manga sendo exposta diante do sol. Aí Moisés verdadeiramente amadureceu no Senhor, se transformou no homem mais manso da terra. Não é de uma vez que as coisas acontecem, é um processo, e a gente tem que suportar esse processo e nos disciplinar a sofrer esse processo, porque é necessário. Quando você olha para esse coração de Moisés, de José, de Davi, de Jesus, você vai ver, nenhum processo matou eles, mas o cumprimento curou todas as coisas. O cumprimento da promessa curou toda a vida que eles levaram. Tudo foi resolvido. Sabe qual que é a segunda coisa que José recebe quando ele está ali no palácio? O texto continua falando que agora Faraó não dá só para ele honra, Faraó não dá só para ele poder, Faraó não dá só para ele autoridade, Faraó também traz uma esposa para ele. Quem que recebe uma esposa do pai? Jesus. Jesus também recebe uma esposa do pai. E agora, por fim, diante de tudo isso, a história nos narra que José chama os seus pais, o seu pai e os seus irmãos, porque Deus não está devolvendo José para o lugar de onde tirou. Eu vejo alguns jogadores, pessoas que ficam famosas de repente, pessoas agora dessa hora digital, qualquer um fica famoso, né? E a pessoa de repente não consegue lidar com tudo aquilo que está acontecendo, porque de repente ele não tinha bagagem para isso, ele não tinha estrutura para receber tudo isso agora. Na maneira de Deus, Ele dá de acordo com a sua capacidade. Na maneira dos homens, você acha que pode encher a bacia e sair carregando. Sabe o que acontece? A maioria deles acha que o que falta para eles é voltar para a terra natal, é voltar para os parentes que ele tinha, é voltar a ter as experiências que ele tinha antes, e acha que isso vai curar. Isso não vai curar. Pode até trazer uma nostalgia, mas não vai curar. O que vai curar é Deus te colocar na posição que Ele te chamou para você estar, e agora restituir você com aquilo que foi perdido. Assim como os filhos de Jacó, os irmãos de José, vieram até o Egito, para que no tempo certo houvesse livramento por intermédio de José. Eu finalizo falando algo para vocês. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Nós vamos encerrar juntos. Eu gostaria que você não perdesse o ambiente do que Deus está fazendo. Perceba uma coisa aqui. Enquanto eu ia ministrar essa palavra, eu percebi que Deus faria algo que pudesse trazer cura ao seu coração em relação a coisas do seu passado. Preste atenção. Muitos acham que os seus pais ainda te devem alguma coisa. Muitos acham que o seu pai ainda te deve carinho, que seu pai ainda te deve respeito, reconhecimento, que a sua mãe não te deu o afeto que você deveria ter recebido, que os seus irmãos te abandonaram na hora que você mais queria, na hora que você mais necessitava. E você sabe o que acontece? Deus não vai fazer eles vir aqui. Deus não vai fazer eles restituir você nisso. Agora chegou a sua hora de servi-los com aquilo que Deus te deu. Não é a hora de você chegar e falar assim: nossa, faltou um abraço do meu pai. Filho, você é pai agora, abraça os seus filhos. Ah, mas a minha mãe me abandonou. Esposa, não abandone o seu lar, cuide dos seus filhos. É a sua oportunidade. Para de remoer o que aqueles que te antecederam fizeram. Agora é a sua chance de fazer certo. Quando você achar que falta Deus colocar essas pessoas para vir pedir perdão, faça o seguinte: se você ainda tem contato com seus pais, se você ainda tem contato com irmãos que você não tem falado, e eu não duvido que isso possa estar acontecendo ainda na sua vida, faça algo.
vá até eles sem cobrar nada, sem nenhum tipo de ressalva, e ofereça tudo que você tem agora. Ofereça o amor que você tem agora. Ofereça o Cristo que você tem agora. Ofereça a paz que você tem agora. Ofereça a sabedoria que você tem agora. Ofereça os recursos que você tem agora. Para de achar que, nossa, porque eu não nasci num berço bom, a minha vida foi toda atrapalhada, porque senão eu já era mais próspero. Você não tem culpa de onde você nasceu, mas você tem culpa da vida que você leva. Então pode falar uma coisa? Você está na posição agora de servir, não de cobrar. Jesus não falou que agora ia cobrar. Jesus falou assim: ei, eu virei e vou buscar vocês e vos levarei para a casa de meu pai, pois lá há muitas moradas. Jesus não vem requerer, Jesus vem abençoar. José não vem aqui agora humilhar, José vem servir. Aí a posição que você ocupa agora, você está pensando que agora, o que eu faço com o dinheiro que Deus me deu? O que eu faço com tudo que eu sei? O que eu faço com todo o amor que eu tenho? Distribua para aqueles que tinham escassez na sua vida. Distribua para os seus pais que hoje não têm condição. Distribua para os seus irmãos que hoje precisam de você. Distribua esse afeto, esse carinho que você não recebeu, mas que agora sobra no seu coração. Se você acha que o amor deveria ser muito maior, e você acha que você tem tanto amor, então ame como você nunca foi amado. Se dedique como alguém nunca se dedicou a você. Ah, os meus pais falharam comigo nisso, e hoje você está falhando igual, filho. Você precisa entender que agora Deus começou uma nova estirpe a partir de você. Não tem essa coisa de que você vai ser igual ao seu pai, você vai ser igual à sua mãe, você vai ser igual aos seus irmãos. Não, você é diferente. E você foi feito diferente por causa disso. E tudo que aconteceu na sua vida que não faz parte dos processos que outros sofreram, parece ser muito mais penoso, muito mais difícil. Parece que para os outros é mais fácil, parece dom, né? Para mim eu não, eu tenho que correr 2 vezes mais para chegar no mesmo lugar. Tá tudo bem. Quanto mais peso você pega, mais forte você fica. E se está pesado para você, é porque Deus quer te fazer mais forte que os demais. E se você tem que ser um José na casa dos seus irmãos, na casa do seu pai, tá tudo bem. É você quem vai trazer livramento para essa casa, mediante as coisas que Deus vai fazer você desfrutar. Enxergue que esses homens só puderam, assim como Davi, assim como Moisés, assim como José, só puderam suportar os processos, porque houve neles o mesmo Espírito que capacitou Jesus. Houve neles o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, assim como diz Efésios capítulo 1. É o mesmo poder que operou neles a força para suportar os processos e cumprir o propósito. Sabe o que nós precisamos ser? Mais parecidos com Jesus. No final não é sobre nós. O que a gente começou falando? José é o quê? Um tipo de Cristo. Sabe o que nós devemos ser? Mais cristãos. Nós devemos carregar mais no peito a verdade do Evangelho e as marcas desse Evangelho. Achar que o Evangelho, ele veio aqui para nos servir de acordo com as nossas necessidades. Pelo contrário, levanta pessoas para servir a humanidade. O Evangelho faz você sofrer o dano para que outros possam ter vida. Esse é o Evangelho. Sabe o que nós precisamos ter? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Para de ter, eu não preciso ter o espírito do Mateus. Eu não preciso ter as vontades do Mateus. Eu não preciso ter os instintos carnais do Mateus. Eu preciso do Espírito de Cristo. Eu preciso do Espírito de Cristo. Você precisa do Espírito de Cristo. O que está faltando na sua vida é mais de Jesus. Você só pode suportar se houver em você o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Feche seus olhos onde você está. Romanos 8,18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de se revelar. Os sofrimentos presentes, a leve e momentânea tribulação que você tem vivido, não vai se comparar com aquilo que Deus vai realizar por intermédio desse sofrimento. Deus tem tratado e transformado você. Deus tem moldado o seu caráter, moldado a sua personalidade, aberto os seus olhos. E esse processo é o que possibilita você a responder no momento que Deus te chamar para responder.
com o seu coração muito humilde, eu gostaria que você começasse a orar, pedindo ao Senhor: dai-me o Espírito de Cristo. Dai-me o Espírito de Cristo. Para você que está faltando paciência, dai-me a mansidão de Cristo. Para você que está faltando sabedoria, dai-me a sabedoria de Cristo. Para você que tem faltado amor no seu coração, dai-me o amor de Cristo. Você tem que pedir aquilo que é de Cristo, não o que é seu próprio, não aquilo que você nasceu carregando no seu coração. Agora vocês têm aquilo que habitava em Cristo, o mesmo Espírito, o mesmo sentimento. E o cumprimento do propósito só vai acontecer quando você entender que nós precisamos ser parecidos com Ele, para suportar a mesma pressão que Ele suportou, para suportar o mesmo dano que Ele suportou, para ter o nosso coração curado, para fazer assim como Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Senhor, eu oro agora, nesse instante, para que os corações que receberam essa palavra e que a fé foi gerada neles, liberem perdão sobre as pessoas que fizeram parte dos seus processos. Enxergue a mão invisível, mas poderosa do Senhor, que tem impulsionado eles ao propósito eterno. Gera no coração deles a generosidade de hoje compartilhar com aqueles que não têm, a generosidade de dar amor para quem não deu e para quem não deu a eles, para dar afeto para aqueles que não distribuiu a eles, para dar a oportunidade de hoje eles expressarem Cristo na vida deles, que eles possam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pai, perdoa-lhes, eles não sabiam o que eles estavam fazendo quando eles praticaram aquilo contra mim, mas o Senhor sabia como o Senhor iria usar isso para hoje trazer senso de propósito ao meu coração. Por isso nessa manhã eu declaro que você sairá curado aqui. Você sairá daqui livre desses temores, livre dessas amarras, livre dessas coisas que você carregava, porque o seu espírito vai ser o Espírito de Cristo, o Espírito que perdoa, o Espírito que procura dar a segunda chance, o Espírito que não exclui as pessoas da sua vida, falando: com essa aqui eu já não converso, com esse aqui eu já não bero. Não, esse não é o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é: podem vir até mim, Deus me colocou aqui, agora nessa posição, para dar para vocês aquilo que eu não recebi. E é por intermédio desse Espírito que você terá forças para cumprir o propósito do Senhor. Nós oramos, Senhor, dai-nos o Espírito de Cristo. Nós queremos ser tal qual o Senhor é. Nós queremos ser tal qual o Senhor é. Nós queremos ter o mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus. Aflora em nós o Espírito que houve em Cristo. Não deixe que sejam as nossas emoções, não deixe que o que conduz o nosso caminhar seja os nossos traumas. Não, o que vai conduzir o nosso caminhar é a fé de que o Senhor nos colocou aqui, para agora dar aquilo que não recebemos, para cumprir aquilo que não cumpriram conosco, para sermos aquilo que não foram conosco. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser o que o Senhor é, ter o Espírito que o Senhor teve. Dai-nos o Espírito de Cristo.